Olá, umas queridas chaminhas do meu coração, tudo bem? Hoje eu estou trazendo para vocês a resposta de uma certa polêmica, né, que eu percebo que existe entre os meus seguidores, pelo que eu digo, né? E também muitas vezes vai aí gerando polêmica também para algumas outras pessoas que pensam diferente aí, né? E aí então eu vim aqui esclarecer para vocês por que o seu gêmeo não te ama. Ai meu Deus, e agora, né? Desistir desse negócio, vamos acabar logo com isso, não é não? Já é difícil se amasse. Sem amar então? Mas vamos lá, fica aqui comigo, que primeiro, antes de eu esclarecer tudo isso, eu vou tirar aqui 3 cartas e você vai então escolher a 1, a 2 ou a 3, ok? E aí nós vamos então depois falar um pouquinho mais sobre essa questão muito polêmica e muito importante da conexão de chamas gêmeas, né? Será que o meu divino masculino me ama ou não? Ele não me ama. Eu tô dizendo que não, né? E agora? Então vamos lá, vamos tirar. Eu vou tirar 3 cartas aqui agora, tá? Tô intencionando. Três cartas para vocês. Quem sabe eu já não começo aqui explicando, né, através das cartas, essa história toda. Vamos ver, né? Vai pensando aí, você se conecta com qual? Carta 1, 2 ou 3? Já vou começar. Escolheu? Se não escolheu, tá na hora. Se conecte aí aos seus mentores, né? Busque, faça uma pergunta, né? Que tem, lógico, relação com a conexão de chamas, né? Com esse tema que eu tô trazendo aqui. E aí você escolhe a carta 1, 2 ou 3, ok? Então vamos lá. Cartinha de número 1 é o 3 de copas. E essa carta, ela fala de compromisso, de união, de comemoração, tanto em relação a por exemplo, um casamento, né? Uma união de casamento, uma parceria de amigos, uniões familiares, comemorações familiares, tá? Não especificamente de relacionamento afetivo entre casal, né? Então é uma carta muito bacana que traz esse movimento de união e de comemoração. E quando eu olho aqui para essa carta, nesse momento, né, o que eu percebo? É que quando os divinos femininos se unem para um grande despertar do divino masculino, nós teremos, sem dúvida, muito mais potência, muito mais condição, capacidade, né? Energia favorável para despertar esse divino masculino e então, né, podermos comemorar um trabalho bem feito, né, um trabalho dedicado para aí um próximo passo no futuro, né, que vai levar vocês ao despertar do propósito de alma e tudo mais. Então me vem muito essa ideia de que você que escolheu a carta de número 1
é importante que você se atente para essa questão de se unir energeticamente, espiritualmente, aqui na 3D, a outras chaminhas gêmeas, né? Nesse período de despertar, de união, que vai agora de outubro até dezembro, com as energias muito fortes para a união das chamas gêmeas e, claro, o despertar do divino masculino. Agora, se você fez uma pergunta muito específica, essa carta é muito positiva. Ela fala de comemoração, tá? E de repente, então, tá falando de vitória, tá falando que vai dar certo, né? Que vai dar certo, que você pode entregar, que você pode confiar. Se você escolheu a carta 2, você escolheu o eremita. O eremita fala de um momento onde a gente precisa se recolher para entender um pouco mais do que se passa, né? Desenvolver um aspecto de sabedoria no nosso ser. Entender as coisas não somente pelos aspectos emocionais, mas com maior amplitude, fazendo uma conexão entre mente e coração. Porque apesar desse espaço ser muito pequeno, sem dúvida é o maior espaço a ser percorrido por nós. Quando a gente consegue alinhar mente e coração, e quando eu digo coração, eu não estou dizendo emoções, eu estou dizendo alma, né? Porque as emoções realmente elas devem ser controladas, cuidadas, olhadas, observadas, né? Porque são expressões do ego, tá? Agora, o sentimento verdadeiro da alma é o amor, certo? Então aqui existe uma pessoa que está em busca de compreensão, de compreender a sua jornada, um pouco mais introspectivo. E esse movimento é um movimento muito positivo. Então, se você fez uma pergunta, pediu alguma ajuda, talvez seja o momento de você entrar em modo eremita, né? E desenvolver aí maior sabedoria. Ou, de repente, seu gêmeo está nesse momento, né? Por isso que fica um pouquinho afastado, ok? E para quem escolheu a terceira carta, nós temos o 2 de paus. 2 de paus é uma carta que fala de coisas da alma, de verdades da alma, tá? E fala de um planejamento, uma programação, um novo momento, algo que você organizou, programou e vai começar a exercer. No 3, né, que é 2 de paus, né? 3 de paus, você está na espera para poder botar em prática, né? E o 4 de paus já fala de algo mais concreto, né? Que é o grande despertar. Então, 2 de paus fala de ouvir a sua alma, ouvir, peraí, gente, só um pouquinho, ouvir a sua verdade, tá? Essa verdade que você programou no extrafísico, no seu planejamento reencarnatório. Então, é receber isso, se conectar, ter esse insight, né? Esse download aí de tudo que você se organizou para fazer e começar, então, a entender esse processo e fazer. Agora, se você estiver pensando mais aqui na 3D, uma situação da 3D, aqui fala de você realmente parar um pouquinho, sentir a sua alma e planejar, organizar, estruturar, tá? O seu momento para fazer o que você precisa, vencer o obstáculo, enfim, se conectar ao que você deseja, manifestar, co-criar, né? De uma forma organizada e muito mais conectada à sua alma. Então, se fez sentido para você aqui, eu vou dizer que é importante você meditar.
Aqui também no eremita é muito importante a meditação, tá ok? Então vamos lá. Eu coloquei para vocês a respeito, né, dessa polêmica. Vou até chegar mais pertinho de vocês aqui para falar sobre essa polêmica do divino masculino, né? Ele me ama, ele não me ama. Vejam só, gente. Nós, chamas gêmeas, e em específico os divinos femininos, ou então os divinos que estão despertos, porque a gente sabe que existe divino masculino desperto também, né? O que acontece? Nós viemos para trabalhar com o nosso divino não desperto. Vou de novo chamar divino feminino, polaridade desperta, e divino masculino, polaridade não desperta, para facilitar. Mas aí vocês já sabem como fazer, né? O que acontece? Quando nós fizemos uma programação no plano extrafísico, antes do nosso reencarne aqui nesse momento, nós programamos auxiliar a nós mesmos, ajudar a nós mesmos, trabalhar em nós mesmos, né? Divinos femininos, o despertar do amor incondicional. O que é o amor incondicional? O amor incondicional é ser a vibração do amor. Só o amor é próspero. Tudo mais é escassez. Então vejam só, apego, codependência, raiva, medo, ciúmes, tudo isso é escasso, são energias escassas. Escassas de quê? De amor, né? Então o Criador, a fonte divina, criou somente o amor. Mas quando começamos o processo do nosso desenvolvimento espiritual, com as reencarnações, nós entramos nessa conexão, né, com o nosso ego, e aí a gente descobriu aí essas sensações, sentimentos, né? Mas tudo isso é só aqui na terceira dimensão. Então esse planeta Terra, atualmente está saindo, né, de 3D para 5D, mas isso é um processo. Por mais que energeticamente já esteja conectado a 5D, o desenvolvimento, né, dessa nova consciência no planeta ainda demora um certo tempo. Ainda se vão aí anos para que toda a população planetária tenha uma consciência 5D, e aí nós podemos então falar que estamos completamente na 5D. Mas é fato que os divinos femininos se dispuseram a desenvolver o trabalho como se já estivessem vivendo na quinta dimensão. Ou seja, desenvolver um trabalho energético e compreender, sentir, viver o amor verdadeiro. Por que eu estou dizendo amor verdadeiro? Porque a única verdade é a verdade da fonte criadora. De resto, são criações nossas, né? São ilusões. Então, os ciúmes, o medo, a raiva, a insegurança, o ódio, tudo é passageiro, tudo é ilusão. E quando nós acreditamos amar uma pessoa com uma consciência de terceira dimensão, então não é amor verdadeiro, né? Por isso eu digo, o seu divino masculino não te ama. E possivelmente você também não o ama. Você tem a crença limitadora de que
o ama. Mas você tem paixão, medo, insegurança, codependência, carência, vitimismo, né? Carência é o que mais acontece. Porque essas são as expressões conhecidas nesse planeta como amor. Muito ruim isso, né? Porque vejam vocês, um pouquinho de ciúmes é bom, né? Expressa assim que ele tá interessado. Quem nunca disse isso? Quem nunca achou bonitinho, gostoso, a pessoa ter um pouquinho de ciúmes, né? Coisinha assim, que demonstra que gosta, né? Ou seja, tá tudo bem, porque a gente está num planeta de 3D, está numa consciência de 3D. Aqui funciona assim. Então, quando eu digo o seu divino masculino não te ama, eu estou dizendo que ele não tem por você o amor verdadeiro. E é exatamente isso que você, divino feminino, ou você, polaridade desperta, precisa trabalhar em você para que o seu gêmeo também desperte nele o amor verdadeiro. Entenderam isso? Por que isso é tão polêmico? Porque é difícil para nós que estamos encarnados no planeta Terra, numa consciência 3D, compreendermos e diferenciarmos e aceitarmos que o planeta tem essa consciência, e a grande maioria das pessoas também, né? Porque muitas vezes também a gente desperta para muita coisa, mas ainda traz ali umas crenças limitadoras, uns padrões de comportamento. E no amor, nos relacionamentos, mais ainda, porque existem os karmas, as inseguranças, os medos, né, que vêm aí das experiências do passado que não foram curadas. Então, quando você não está curado, quando você não vibra no amor verdadeiro, você não ama o seu gêmeo. E, obviamente, o seu gêmeo também não te ama. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o trabalho com uma consciência 5D, que é o trabalho energético. Você vai trabalhando você, limpando os karmas, as crenças, os padrões de comportamento, tudo que te impede de ter uma consciência mais expandida, uma consciência mais livre, mais liberta, que é a consciência de quinta dimensão. À medida que isso vai acontecendo, você vai limpando a sujeira que tampa a sua verdade, que tampa a sua própria alma, que impede de você ver a conexão que você tem com a fonte divina, né? O alinhamento com a fonte divina, o alinhamento com a verdade. E aí então você vai se conectando ao amor verdadeiro, né? Ou ativando esse amor verdadeiro, se conectando através do auxílio da fonte criadora, né? E ativando em você, porque você é também um co-criador, né? Você é um ser de luz e tem todas as potências dentro de você. Mas precisa se conectar com isso. E enquanto você não limpa essas crenças limitadoras, né, aí um nível básico, né, e depois vai aprimorando, porque realmente precisa se aprofundar bastante. Enquanto isso não é feito, o amor verdadeiro, ele não fica evidente para você. Você ainda não é o amor. Porque o amor verdadeiro é uma vibração, é uma frequência vibracional. Então você precisa elevar a sua frequência, aumentar os seus quântons de luz, tá? Conectar com a sua alma, e aí isso ultrapassa o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma primeira jornada. Depois é
autoconhecimento espiritual, tá? E esse autoconhecimento espiritual vai levando você a um estado vibracional elevado, e aí então chega um determinado momento que você atinge a conexão com o amor verdadeiro. Você vibra no amor verdadeiro. E aí você vai desenvolvendo isso, porque uma coisa é você ativar o amor verdadeiro. Outra coisa é você desenvolvê-lo. Primeiro você ativa, né? Você toma consciência, você desperta e capta essa vibração e vai mantendo, ancorando ela em você e vai se desenvolvendo. E ela vai ampliando, né? Por isso que no início a gente vibra, quando já tá ok, ativado e tudo, a gente vibra no amor, mas ainda não tem aí 100% de ações no amor. A gente vai desenvolvendo aos pouquinhos e aprendendo com esse amor como agir. Até que você chega num ponto de vibrar o amor numa consciência 5D quase que constantemente no seu dia a dia. Quando você chega nesse nível, o seu gêmeo ainda não chegou. O seu gêmeo vai estar despertando para a conexão ou despertando para o amor. E aí, cabe a você, divino feminino, trabalhar, né, desde o início, mas principalmente nesse momento, para despertar o amor no seu divino masculino. E aí ele vai passar também a ser o amor. Ele vai passar a vibrar o amor. Enquanto isso não acontece, ele não ama você e nem você a ele. O que existem são feridas emocionais. Eu até comentei com vocês, né, fiz um post há um tempo atrás e coloquei assim: feridas emocionais também dão match. A gente também se identifica com o nosso gêmeo, a princípio, por conta das feridas, por conta da carência, do vitimismo, né, das questões todas que vivemos na infância. Por isso que a gente vê muita sincronicidade, muita correspondência entre o que a gente viveu e o que o gêmeo viveu. Tudo isso, gente, não é amor. Isso é um processo de despertar o amor. Ele só vai ser despertado quando você atingir um nível de limpeza suficiente para ver, enfim, esse amor, né? E aí depois começar a expandi-lo, tá? Então, aqui fica uma informação muito importante para vocês, divinos femininos. O trabalho é exatamente esse. É saber que o seu divino masculino não te ama e que você precisa despertar em você o amor e despertar posteriormente nele o amor. Quem ama, gente, verdadeiramente, não se esconde, não mente, não evita a pessoa. Quem faz isso é o ego. E quando o ego está muito presente e faz isso constantemente, é porque a pessoa ainda não está vibrando na frequência do amor. Então nós precisamos aprender também a controlar o nosso ego para que a gente tenha mais contato com a nossa alma. Porque depois que faz as limpezas, libera crenças, o ego ainda vai estar sempre ali querendo tomar o controle da vida e impedir você, né, de se conectar com o verdadeiro amor. E essa é, digamos, a função, né, do falso eu aí. Nessa perspectiva aqui de chama gêmeas, tá? Não tô falando aí de outras situações, outras teorias, não. Então, nessa linha de pensamento, nós precisamos limpar tudo isso
e começar a nos conectarmos com o amor que existe em nós, né? Então existe um amor no divino masculino pelo divino feminino, existe um amor no divino masculino que não foi ainda ativado. E quando for, ele vai passar a amar você, divino feminino, e todos os seres, tá? Obviamente vai começar por você, porque você é a pessoa mais próxima, mais compatível, né? Que tem maior conexão e ligação devido ao que vocês já sabem da separação do yin, o yang e o seu divino masculino ser a sua contraparte, né? Mas assim, enquanto o seu divino masculino estiver te evitando, mantendo distância, em um relacionamento com outra pessoa, ele ainda não despertou, ele ainda não entendeu. Então não tem como, gente, não tem como. Ele não ama você, mas sem dúvida, existe na alma dele a potência para o amor, né? A sementinha, né? Igual quando a gente explica para criança, né? A sementinha lá do amor tá lá. Precisa tirar a erva daninha, né? E começar a cuidar disso para que ela cresça e apareça. Tá? Essa visão não é uma visão para todos. Muitas pessoas, quando ouvem isso, ficam desanimadas com a conexão, ficam chateadas, ou então negam essa condição. Mas eu sinto o amor, né? Ok. Mas ainda não é o amor que você precisa trabalhar, desenvolver numa consciência 5D. Então existe diferença entre 3D e 5D. A gente tem que falar que está errado a 3D. Não, é somente a consciência 3D. Esse planeta ainda vive numa consciência 3D, né? Estamos despertando para 5D. Portanto, é natural que se compreenda o amor por esses sentimentos. O amor, gente, é um estado vibracional do servir, do estar presente, do poder pessoal, da confiança, do eu sou. Aí eu pergunto para você, se você olhar hoje para você, ou olhar para o seu gênero, você sente isso? Essa confiança na vida, essa certeza do seu poder pessoal, do seu auto-amor. Você e o seu gêmeo sabem lidar com o poder pessoal? Será que é egoísmo? Será que é poder pessoal? Você já transita conscientemente por essas duas ideias, energias, e sabe lidar com elas? Entendem como existe muito mais coisa por trás disso? Agora, é claro, para que se chame bastante atenção se estimule os casais de chamas gêmeas, principalmente estimule o divino desperto a trabalhar pelo divino não desperto, como assim, os terapeutas, né, a mídia, tudo mais, faz o movimento de falar que o divino masculino ama o divino feminino, né? E aceitar que o amor que o divino feminino apresenta pelo masculino no início da conexão é o amor verdadeiro. Mas isso, com o tempo, você vai vivenciando a conexão e você vai chegando a essa consciência que eu estou trazendo para vocês, tá? É uma longa jornada de limpeza, de liberação, transmutação de traumas,
que não é possível você fazer com algumas ativações gratuitas na internet ou só com meditação, tá? Então, o que acontece? Esse processo precisa ser ativado por uma energia compatível a isso. Por isso que existem os trabalhos, né, dos códigos de luz, todos os terapeutas que estão aí trabalhando os códigos de luz, né, específicos para o despertar da chama gêmea. E por isso eu canalizei, né, agora as ativações que vão ajudar o despertar, né, vão ativar o despertar do divino masculino. Primeiramente para a conexão de chamas, né? Então ele vai não só tomar conhecimento, mas ele vai desenvolver consciência em relação à conexão e, obviamente, ao seu divino feminino. Passado esse momento onde ele aceitou essa conexão, ok, tudo bem, não vou lutar mais contra isso, já estou entendendo o motivo disso na minha vida, sinto alguma coisa, tá ok, tudo bem, né? A pessoa fica tranquila naquela energia, começa então o desenvolvimento do amor. E aí eu quero contar uma coisa para vocês muito interessante. Existe um mecanismo no divino masculino que é um mecanismo do... Eu acho que eu vou chamar mecanismo do apagão. Existe um mecanismo presente no divino masculino que não acontece em qualquer conexão. Essa é uma das grandes diferenças entre conexão de chamas e qualquer outra conexão de almas. O divino masculino combinou então de não enxergar determinadas coisas, porque vai ser guiado energeticamente pelo divino feminino. Então, o que acontece? Quando o divino masculino começa a ser ativado pelo amor verdadeiro, com essa ativação do grande despertar do divino masculino, com a ativação que eu estou contando para vocês, né, que eu canalizei, a gente percebe claramente que o ego começa a gritar. Começa a achar que vai morrer, né? Que vai perder sua função naquele ser. E realmente vai. Daqui a um tempo realmente vai. O ego fica no corpo emocional, mental inferior, né? E esses corpos vão ser realmente desfeitos, né? Transmutados, vão virar outro tipo de energia quando nós já estivermos na 5D. Mas o que acontece? O ego começa a lutar, a gritar, para não permitir isso. Tá? Então, o que acontece? É como se desse um apagão nesse divino masculino e ele quisesse o tempo todo lutar contra isso. E gera muito conflito. Então, quando você perceber um divino masculino muito, muito resistente, num período de resistência, é porque ele está tomando alguma consciência, algum nível de despertar do amor, né? Mesmo que ainda não tenha despertado por completo, mas está começando a captar. E aí cabe a ele permitir que o ego fale e impeça do amor, né, vencer, né, ou ele não permitir que o ego fale. Né. A ideia, então, é que o divino feminino aprenda a controlar o seu próprio ego, para que assim o ego do divino masculino também se controle, né? E não fique impedindo a passagem
do amor, da alma, da verdade. Eu tenho uma carta aqui que toda vez que eu olho para ela, pelo menos para mim, né, eu sou muito visual. Acho até que o caminho, né, de taróloga não foi difícil por esse motivo, né, de olhar e interpretar as coisas, né. E essa carta, todas as vezes, é lógico, né, a gente tem uma questão energética, tem leitura que ela não vai trazer essa informação. Mas a representação da imagem dessa carta fala exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Olha aqui. Esse aqui é o divino masculino. Ele tá aqui, ó, com esse bastãozinho colorido, que é a representação da cura. Aqui é o arco-íris, né? E ainda combina com a Resk, né? Porque a cura da Resk é pelo arco-íris, né? Os 7 fractais do Criador. Então tá aqui. Ele tá segurando, vocês estão vendo. Mas olha a quantidade de pauzinhos aqui, né? Fechando um lugar. Que lugar é esse? Lá dentro dessa caverninha aqui, ó, reside a alma, reside a verdade, reside o amor. Mas o divino masculino, mesmo que esteja com tudo em mãos, né, para poder despertar, para poder se curar, para poder tirar todos esses pauzinhos aqui da frente e deixar vir o amor, ele ainda não consegue fazer isso. Ainda não. Assim como o divino feminino quando inicia a jornada, né? E aí, gente, isso vai durar um tempo. Ele vai estar sempre um pouquinho atrás do despertar do divino feminino, né? Então, quando você já está sabendo lidar com o amor verdadeiro, é que ele vai começar aqui, ó. Mas ele resiste. Porque esses pauzinhos aqui, eu posso dizer que são impedimentos do ego. Tá certo que essa carta é 9 de paus, né? Esse aqui, o paus fala de fogo, de alma. Mas eu tô trazendo aqui uma imagem para vocês fixarem na mente de vocês, né? Então, quando eu digo o divino masculino te ama, aliás, quando eu pergunto, né, o divino masculino te ama, e eu respondo não, eu estou falando exatamente isso daqui. É como se esse amor estivesse lá atrás e ele tivesse o potencial para ativá-lo, mas ele ainda resiste. E quem resiste é o ego, tá? Então, para você desenvolver o amor, muito trabalho, muita dedicação, aí essas 4 ativações para o divino masculino. A primeira vai desenvolver a conexão, né? Ativar para a conexão de chamas, para se manter aí mais conectado, em comunicação, né? A segunda, o amor. A terceira, o compromisso reencarnatório. E a quarta ativação vai desenvolver as habilidades e a conexão com o propósito de alma. Porque isso é um passo a passo, tá? Não é aquele negócio, nossa, meu gênio despertou. E aí ele já sabe de tudo, ele já entende tudo, ele já saiu da Matrix, ele virou outro divino feminino. Ele nunca vai virar um divino feminino, gente. Né? É outra coisa que precisa ser liberada aí da mente de vocês. A energia Yang é expansiva e ela tem a sua função e é importante que ela continue expansiva e exercendo a sua função. Então, a energia Yang vai te trazer, divino feminino, um pouquinho mais para 3D e vai você, né, levar o divino masculino para 5D. E aí vocês vão mantendo uma harmonia, vivendo no planeta Terra ainda 3D, mas com a consciência 5D. Isso vai exigir também um realinhamento,
uma regulação, né, da frequência vibracional de corpos também. Então, esse momento, por exemplo, de estar em união e o divino masculino chamar a gente para 3D e o divino feminino chamar o divino masculino para 5D, aparentemente parece um embate, né? Coisas opostas, mas são complementares. Nós precisamos das duas coisas. Então, o divino feminino tem que ficar atento também, que nem tudo da 3D é ruim, é negativo, afinal de contas nós estamos vivendo aqui, né? Mas precisamos entender, vivendo na 3D, mas tendo consciência 5D. E esse é um trabalho, gente, que você precisa de ajuda para entender como ele funciona, né? É um despertar multidimensional. É uma compreensão de que vivo num planeta, mas tenho consciência da minha multidimensionalidade. Ok? Então é isso. O primeiro verdadeiro amor que você vai desenvolver é pelo seu divino masculino. E depois, então, ele por você. E aí vocês vão desenvolvendo o amor por todos os outros seres, até que você vibre na frequência do amor completamente. E aí não é assim, eu amo fulano, mas não amo ciclano, não. Amo todas as pessoas, mas não significa que eu preciso estar com todas as pessoas, que eu desejo estar em convivência com fulano ou ciclano, né? Que eu quero viver numa determinada situação, ou ajudar alguém de tal forma, né? Depende de cada caso, né? Essa semana eu vi uma mensagenzinha no Instagram, né? Falando assim, do despertar espiritual, e a pessoa falou assim, não é porque eu tô desperta espiritualmente que eu tenho que aguentar as coisas, né? Tipo assim, né? E é verdade, porque o poder pessoal, ele te mostra o limite. Para você dizer assim, isso eu não quero. Isso não é para mim nesse momento. Né? Eu não tenho condição de fazer tal ajuda, ou eu não tenho obrigação, ou eu não sinto ainda no meu ser de fazer tal coisa. Né? Porque a gente vai despertando esse amor. Tá? Você pode amar todos os seres e, de fato, não desejar conviver com determinadas pessoas. Mas isso não quer dizer que você não compreenda aquela pessoa, entenda a pessoa, mas você simplesmente prefere viver de um outro jeito, né? E isso é muito desafiador para quem está aprendendo a fazer isso e para os que estão de fora. Porque na mentalidade das pessoas, amor incondicional é ser uma Madre Teresa de Calcutá. E não é. Aquilo lá é a missão da Madre Teresa. Ela tinha amor incondicional? Sim. Ela tinha aquela missão. Aquilo lá é no nosso período aí da Era de Peixes, que o sacrifício, né, era o que tinha que ser mostrado aqui no planeta Terra. Hoje não. Hoje a gente vai desenvolver as coisas pelo conhecimento, pelo despertar da consciência e não pelo sacrifício físico. Né? Então existem muitas crenças limitadoras, mas eu acredito que vocês, pelo menos, conseguiram ter um pouquinho mais de clareza, né? Quando eu digo que o divino masculino não ama o divino feminino, e vice-versa, né? A não ser que o divino feminino já tenha chegado no estágio do amor incondicional, tá? E aí, para chegar nesse nível, gente, é como eu falo para as meninas lá no grupo de estudo. Tem que pegar o tacho, lavar e arear. Não pode ficar nem uma beiradinha, né? Tem que limpar tudo, ficar brilhando. Tá bom, pessoal?
Continue acompanhando aí o movimento de despertar espiritual do divino masculino que eu estou trazendo para vocês, porque a energia está muito forte para isso, né? E também para a união das chamas gêmeas. Se você não está com a sua chaminha gêmea, você nem sabia desse assunto, desse tema, né? Saiba que nem todos, né, vão encontrar as suas chamas gêmeas nessa vida ou fizeram um planejamento para esse momento, mas existem muitas pessoas que nem sabem que estão prestes a encontrar a sua chama gêmea. Outros, às vezes, nem sabem que aquela pessoa que você teve lá no passado, que muitas vezes você não consegue esquecer até hoje, talvez possa ser a sua chama gêmea. Você precisa trabalhar de um outro jeito, né, para essa conexão. Então, a minha dica para você é o seguinte: clique no link da bio, tá? E fale diretamente comigo se você sente que tem alguma coisa diferente aí esperando você nesse período. Porque também é um período de união das almas que não se conhecem, pelo menos nessa encarnação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Deixa o like, compartilha, clique no link da bio, me chama, adquire as ativações do Divino Masculino. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.